Você gerencia suas finanças? Como você gerencia suas finanças? Por que você deveria gerenciar suas finanças? E como os hackers fazem para gerenciar as finanças deles? Meu nome é Bruno, eu sou o Clementino. Eu estou aqui para responder algumas dessas perguntas. Eu não sei como um hacker gerencia as finanças deles, mas eu vou dizer para você como você pode usar ferramentas de manipulação de texto, como o Emacs, para gerenciar as suas finanças. E também outras ferramentas também muito legais. Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero propor aqui uma ideia. Definir um porquê de você deveria gerenciar suas finanças. Então, se você não cuida das suas finanças, é muito provável que tá tudo fodido e você provavelmente está devendo muito dinheiro no cartão de crédito e você está na pindaíba, você será eventualmente substituído e não terá como se alimentar e acabará na rua. Esse é um cenário catastrófico que não é real. Eu não acho que isso vai acontecer, mas é muito bom você saber o que está acontecendo com as suas finanças, até para que você eventualmente consiga melhorá-las e ficar mais confortável, uma posição mais confortável, não ficar só dependendo do seu próximo salário para sobreviver. Então, se você conseguir controlar suas despesas, observar elas, eventualmente você consegue definir o que pode ser melhorado e ter mais tranquilidade na sua vida. Você vai conseguir sair da pindaíba. E aí, como a gente pode gerenciar as nossas finanças? Tem muitas maneiras possíveis. Eu comecei a gerenciar minhas finanças pela primeira vez utilizando uma ferramenta que se chamava You Need a Budget. Só que essa ferramenta é por assinatura. Na época que eu comecei, tinha uma ferramenta que você comprava deles, o YNAB 4. E aí eu usava ela e ela me atendia. Depois de um tempo, eu usei uma ferramenta que se chamava Budget with Buckets, que é uma pessoa que desenvolve essa ferramenta e você consegue gerenciar as suas finanças. Porém, esses dois casos têm um problema. Eu tenho quase certeza que no caso do Budget with Buckets, você tem por trás dela um banco SQL ali que cuida das suas finanças e não fica armazenado numa fonte de dados proprietária. Mas no YNAB, suas finanças ficam todas presas lá. Então aí você tem alternativas como o GNU Cash, que eu não conhecia, mas é um tipo de ferramenta para contabilidade pessoal, para gestão de finanças, gratuita e livre. O que significa que os seus dados, suas informações não estão presas num formato proprietário. Mas há ainda uma outra alternativa, que é utilizar texto para gerenciar as suas finanças. Por que alguém utilizaria texto, né, para gerenciar as finanças? Se você não leu o livro Programador Pragmático, uma das coisas que eles vão falar lá no livro é que o texto puro é muito interessante em qualquer contexto, porque ele pode ser manipulado tanto de forma manual quanto de forma programática. E aí você pode fazer manipulações que são bastante convenientes. Você pode criar ferramentas que são bastante convenientes. Um outro benefício que existe em utilizar texto puro é que texto puro geralmente é compreensível por seres humanos. E se você está usando o texto puro, é garantido que o texto puro não está no formato proprietário. E aí você consegue ser dono daquilo, né? Você é dono do que você escreveu, do que você criou em termos de finanças. Tem um site que se chama Plain Text Accounting que fala o que é esse movimento de você usar texto puro para gerenciar contabilidade. O mesmo dono desse site, salvo engano, também é um dos desenvolvedores do Ledger. E se não for, não tem problema, porque você consegue verificar essa informação facilmente. Que é Simon Michel. E sim, ele é o desenvolvedor do Ledger. E o que é o Ledger, afinal? O Ledger
vai ser uma ferramenta escrita em Haskell, que basicamente serve para gerenciar finanças pessoais. Ela vai ler um arquivo de texto, ela vai precisar de uma estrutura específica que é bastante legível, bastante simples, e ela vai gerar para você alguns reportes relacionados à contabilidade, a finanças pessoais. Boa. Como que faz para instalar essa ferramenta, afinal? Simples. Você vai pegar e você vai executar sudo dnf install hledger e ele vai instalar isso se você estiver usando uma distribuição de Linux Fedora. Se você não estiver utilizando uma distribuição de Linux Fedora, você pode usar o Homebrew e aí você usa o sudo brew install hledger. Existem opções alternativas para Windows. Eu tô com preguiça de procurar, mas provavelmente tem um pacote pronto lá na MSIS ou alguma coisa do gênero. E provavelmente no próprio site ele deve explicar como você pode instalar no Windows o hledger. Mas aqui hoje eu vou focar especificamente no caso do Linux. Mas dá para ver aqui que tem algumas formas. Tem o Scoop, tem o Winget, enfim, algumas maneiras. E são versões que estão mais atualizadas. No meu caso, eu estou usando o hledger no Fedora 42. Então vai estar um tanto quanto atrasado. Mas para os meus fins de uso, para os fins de explicação deste breve vídeo, já vai atender bastante. Boa. Então, depois que o hledger está instalado no seu computador, o que você deve fazer? Como você usa ele? Vamos descobrir isso juntos. Quando eu venho aqui em eShell, eu posso apertar hledger depois que ele está instalado. E aí tem uma série de comandos que fazem parte desse utilitário, né? Eu posso adicionar transações, eu posso importar transações a partir de arquivos e também tem os reportes financeiros, como o balanço patrimonial e um fluxo de caixa e também as receitas e despesas que tem dentro do meu arquivo. Então vamos tentar usar o hledger balanço patrimonial, BS. Ele vai falar, falta esse arquivo na home. Então a gente pode ir lá na home e criar esse arquivo, né? touch.hledger.journal. E agora quando eu faço hledger BS, ele vai criar um balanço patrimonial vazio com os meus ativos, os meus passivos e se eu estou líquido, né? A minha liquidez ali, a diferença entre os meus ativos e os meus passivos. Ótimo. Agora a gente pode ir em Find File aqui e abrir esse .hledger journal. Ele vai estar vazio. E aí a gente pode adicionar umas coisas que vão ser úteis para utilizar esse documento. Então quando eu venho aqui, eu posso copiar essas informações e colar elas aqui. Boa. O que isso faz? Eu estou declarando quais são as contas que existem dentro do meu documento hledger. Então, se eu vir aqui, eu vou matar ele, vou abrir ele de novo. Então, eu vou ter essas contas aqui. Eu vou ter uma conta de ativo, uma conta de passivo e uma conta de despesa. Uma conta de ativo, ela pode ser de vários tipos. Eu posso criar uma conta de ativo que vai denotar um banco. Eu também posso criar uma conta de passivo que vai denotar o meu cartão de crédito. Então, liabilities, cartão de crédito. E aí eu posso criar uma conta de despesa que vai denotar o meu gasto com restaurantes. E aí, para eu criar uma despesa, eu posso simplesmente colocar uma data. Então, eu vou colocar 2026, dia 10 de abril. E aí eu posso fazer um comentário básico. Despesa com comida. Isso vai denotar que na data 10 de abril eu vou ter algum tipo de operação.
E aí aqui, isso vai ser só um comentário para mim. Eu posso então adicionar uma despesa. 1, 2, 3, 4, ou tab, se for melhor para você. E aí você coloca lá que você teve uma despesa com um restaurante. Então, expenses, restaurantes. E aí eu vou colocar reais 10,00. Aqui esse marcador de commodity é só para o arquivo saber que a unidade de medida que a gente está usando, a unidade monetária é em reais. E decimal mark é só para o arquivo, para o compilador ali, o HLedger, saber que eu estou lidando com um marcador decimal, que é o ponto. Boa. Tudo bem, então. Agora a gente vai ter essa coisa aqui. Eu posso voltar lá para o Excel, apertar HLedger BS. Ele vai ter uma data. Eu também posso fazer HLedger ES, que aí vai mostrar as minhas entradas e saídas, né? E ele vai ter lá, então, receitas e despesas, né? Uma relação de despesas e receitas. Agora, um conceito muito importante quando a gente está usando HLedger é o conceito de partida dobrada. Todo crédito tem o seu débito, todo débito tem o seu crédito. Então, se eu tive uma despesa, essa despesa precisa sair de algum lugar. Ela precisa sair de uma conta. Então, por exemplo, eu posso falar que essa despesa do restaurante, ela saiu do banco. Então, menos R$10 aqui. E aí eu salvo, eu vou lá no HLedger e aperto BS. Só que a gente vai ter um problema. A gente vai ter um problema porque ele fala... Lembre-se de colocar 2 ou mais espaços entre a conta e a quantidade. Então aqui só tem um espaço. Então eu adiciono um espaço aqui, adiciono um espaço aqui e salvo. HLedger BS. Olha o que vai acontecer. Ele vai falar, bom, você teve um crédito ali no seu banco de R$10. Você tinha R$0 nesse banco. Então o seu valor líquido é menos 10. Mas vamos dizer que um dia antes eu tive a entrada de dinheiro nessa conta de banco. Então eu venho aqui, Assets, Banco, e eu adiciono aqui então R$100. Só que lembre-se, eu tive um débito aqui nessa conta de banco, mas esse dinheiro precisa sair de algum lugar. Porque, de novo, o HLedger ele é um sistema de contabilidade, então ele depende de partidas dobradas. Eu venho aqui, então, e adiciono de onde isso veio. Isso veio de income, é uma conta específica que vai servir para denotar quando eu tenho entrada de receita. E aí eu vou chamar isso de salário, que eu tive um salário ali de R$100. Então, quando eu salvar aqui, rodar o HLedger BS, ele vai falar que tá faltando espaços. Então é isso aí, ele sempre vai avisar para você quando ele tem problemas para compilar. E aí ao invés então de eu ter 10 negativo, eu vou ter R$90 no meu ativo, né? Então dentro do banco eu tenho R$90. E quando eu aperto HLedger ES, ele vai falar que nesse período de 9 de abril até 10 de abril, eu tive uma receita ali de R$100, uma despesa de R$10. Boa. E aí você vai notar uma coisa. Eu não declarei aqui a conta de entrada, a conta de receita. E não tem problema, você pode ir criando contas dentro do corpo do seu texto aqui, que ele vai entender que isso são contas. Você só precisa denotar se são contas de ativo, que são assets, se são contas de passivo, como liabilities, ou contas de despesa, como expenses. Então aí eu posso, por exemplo, falar que eu tive uma despesa com cartão de crédito no dia 11. Aqui pingou o mel. E aqui eu vou chamar isso aqui de Feira do Livro. Eu fui na Feira do Livro. Eu tive uma despesa com livros no valor de R$30. Só que eu não gastei esse dinheiro diretamente do banco. Eu usei o cartão de crédito. Então eu posso só pegar liabilities, cartão de crédito.
Vou deixar menos 10 para a gente ver o que acontece. Então, se eu fizer HLedger BS, ele vai falar, olha, essa despesa, essa transação, ela está desequilibrada. Por quê? Porque eu gastei R$30, eu tive um débito na conta de livros de R$30, mas eu não tenho uma outra conta, uma outra movimentação numa conta qualquer que represente essa dedução de R$30, né? Esse débito de R$30. Eu tive um crédito no cartão de crédito de menos 10. Isso significa que quando ele faz lá a combinação dessas duas despesas, tá faltando R$20. Então é sempre bom você ir compilando ali, testando e verificando se está funcionando de acordo, né? Se você está fazendo as movimentações devidas dentro do seu arquivo de contabilidade. Então, se você voltar aqui, colocar lá os R$30, aí eu tenho então um débito de R$30 em livros, um crédito de menos 30 no liabilities cartão de crédito. Quando eu tentar compilar HLedger BS, ele vai falar, pô, ó, teve R$90 lá no seu banco, você tem um liabilities aqui, um passivo de R$30. Se fizer a diferença entre o seu ativo e o seu passivo, você vai ter R$60 no total. O que é muito bom. Agora você tem uma visão geral, um panorama de como que estão as suas despesas. Muito legal. Outra coisa que é super interessante, então, é você ir ali no IS e ver o que está acontecendo, né? O que teve de receita e de despesa. Então, R$100 de receita durante esse período e de despesas você teve essas despesas desdobradas. O que é muito interessante é que você consegue ver como que você gastou, onde você gastou, enfim. Você tem que ter também um certo cuidado de saber como elencar, como dividir ali as suas contas, como representar elas bem dentro do seu documento. Agora, será que a gente consegue deixar esse modo do journal um pouquinho mais bonito? Consegue. No Emacs, a gente também tem o HLedger Mode. Ele está um tanto quanto abandonado. O último commit dele foi 6 meses atrás, mas ele funciona bem e é fácil de se configurar. Eu vou mostrar para você. Então, se eu for lá em configurações e eu abrir aqui o HLedger Mode, a gente vai ter algumas coisas interessantes. Então, aqui, aí você sempre tem que colocar o nome do arquivo que você está trabalhando. Aqui eu vou colocar então que é o .hledger.journal. O currency string ele vai usar ali qual que vai ser o marcador ou a unidade monetária dentro do seu arquivo, né? E é conveniente porque quando você está inserindo novas transações, você sempre apertando o tab vai ter o autocomplete ali dizendo o marcador de transações, o que torna bem conveniente editar esse tipo de arquivo. E aí aqui a gente vai adicionar uma função que ela vai pegar o cache de todas as contas que estão definidas dentro do seu arquivo. É conveniente para fazer um autocomplete. Você consegue usar então se você pegar essa função e colocar ela dentro da sua lista de completion at point functions, o Corfu vai sugerir, ele vai fazer sugestões para você de contas. E aí, de novo, a edição fica ainda muito mais simples, né? E toda vez que você entrar dentro de um arquivo que tem uma extensão .journal, ele vai basicamente ativar o HLedger Mode. Então, se eu vim aqui, eval buffer, e aí eu dar um revert buffer aqui, tadã, ele ativa o modo HLedger e aí a gente consegue ver aqui as contas bonitinhas. E aí, por exemplo, se eu quiser adicionar uma nova conta aqui, ou uma nova despesa, uma nova data, se eu apertar O, ele já vai inserir para mim uma nova data. E aí, se eu apertar O de novo, eu posso começar a digitar. Então, se eu apertar Assets e eu apertar Ctrl Meta I, ele já insere algumas opções. Então, Assets Banco, eu posso falar que eu tive uma nova despesa, então se eu apertar Tab, ele já vai inserir para mim. E aí, se eu colocar R$30 aqui,
eu posso falar que, sei lá, eu tive income de consultoria, e aí você tem que lembrar que todo crédito tem que ter um débito e vice-versa. Se entrou R$ 30 na conta de banco, tem que sair R$ 30 de algum outro lugar. Vamos ver se funciona quando eu faço... se apertar MetaX, HLedger, BS ou só Balance Sheet, ele já vai carregar para você. E aí entrou lá os R$ 30. Antes eu tinha R$ 90 no banco, agora eu tenho 120. E se eu apertar HLedger, Income Statement, ele vai ter lá o Income Statement. Então entra consultoria 30, salário 100. Boa. Então R$ 130 no total nesse mês. Muito legal, muito conveniente, tem autocomplete, o texto está sendo obedecido e assim por diante. Agora, se você quiser deixar alinhada essas coisinhas assim, esses textos que a gente está inserindo, acho que tem uma dica que é legal. Deixa eu separar aqui uma coisa. É só você selecionar tudo, MetaX, Align, Regex, e aí você vai usar um regex para alinhar esses textos, esses marcadores de unidade monetária. Lembra-te de colocar 3 espaços, apertar R maiúsculo, fazer um barra, sinal de dinheiro e aperta Enter. E aí ele vai alinhar tudo para você. Só ir deixando alinhado bonitinho, com cuidado, que eventualmente tudo dá certo. Então, temos aí como fazer gestão de finanças como um hacker, usando apenas o texto. Existem muitas outras funcionalidades dentro do HLedger, vários tipos diferentes de reportes financeiros, de como você colocar ali datas específicas, mas usando alguns princípios básicos você já começa a conseguir organizar suas finanças. Explore o HLedger, cuide das suas finanças, monitore os números, monitore o seu dinheiro. E é isso. Espero que você tenha gostado. Deixa nos comentários o que você pensa sobre usar ferramentas hacker para gerenciar as suas finanças. Conta para mim se você só usa o Excel mesmo e foda-se. E até a próxima.